Olá, eu sou o Rubens, do Portal Aprendendo Inglês, e hoje eu vou propor para vocês uma técnica de estudo da língua inglesa que eu gosto demais. É a técnica de aprender inglês com histórias. Eu vou mostrar para vocês por que essa técnica é poderosíssima. Para pensar alguma coisa que tenha acontecido com você quando você tinha 3, 4 anos de idade, ou há 10, 20, 30 anos atrás, se for o caso, né, se você tiver essa idade. Qual que é o fator determinante para que essa memória não se apagasse da sua mente? O nosso cérebro, ele tem um faxineiro muito eficiente. Tudo aquilo que ele considera que não é importante, ele vai lá e limpa das nossas mentes, né? Para a gente não ficar juntando lixo. Então, como eu perguntei para vocês, tenta lembrar de alguma coisa marcante que você nunca se esqueceu. Qual que é o fator-chave ali? O fator-chave é a emoção. Tudo aquilo, todas as nossas memórias associadas a emoções, muito provavelmente nós não nos esquecemos. Eu tenho uma lembrança até meio trágica, né? Quando eu era muito novinho, por volta de 4 anos de idade, eu caí dentro de um formigueiro. Nossa, foi uma dor terrível. Eu me lembro da roupa que eu estava usando, eu me lembro onde foi que eu caí. Tá? Eu estava usando uma camiseta vermelha. Naquele tempo tinha uma série de TV de um cavalo chamado Fúria. Até faz o sentido, né? Você sendo picado pelas formigas ali e o cavalo furioso, tal. Então nunca me esqueci desse episódio na minha vida. Tá? E da mesma forma as histórias, elas trazem esse componente emoção para dentro delas. Então, tem muita coisa legal. Você pode, por exemplo, se você tem a prática de ler bastante, você gradualmente você vai absorvendo de uma forma até bem subliminar as estruturas, você vai aumentar o seu vocabulário naturalmente, né, através da inferência, da descoberta do significado das palavras por meio do contexto e por aí vai. Tá? Então, para quem gosta de ler, tá, aprender inglês com histórias é uma técnica poderosíssima. Agora, eu gostaria, é claro, que o aprendizado sempre deve ser centrado numa estratégia pessoal. O que isso significa? Você deve adotar uma estratégia que funcione para você. Mas aqui eu vou me dar a liberdade de sugerir alguns passos que pode ser que sirvam para você. E, se não se virem, você então pode fazer as adaptações que você julgar melhores. Então, você deve adotar, você deve escolher livros que sejam adequados ao seu nível de conhecimento. Mas não pega coisa muito fácil, porque se você pega coisas com as quais você sempre está confortável, ou seja, que você conhece todas as palavras, o que vai acontecer? Você vai estagnar, você não vai progredir. Então, sempre tenta pegar material que esteja um pouquinho acima da sua capacidade de compreensão, que tenha palavras novas, porque aí você vai exercitar o poder da inferência, você vai descobrir as palavras, né, que você não conhece através das múltiplas vezes que essas palavras aparecem em contexto e por aí vai. E como nós estamos aprendendo inglês, procura pegar uma história a qual você tem acesso à gravação da história. Aí você pode ler uma vez, pode ler e ouvir, enfim, quanto mais vezes você puder fazer isso, melhor. Tem uma historinha que não é em inglês, mas ela é de um escritor francês, Jean Giono, chamada O Homem que Plantava Árvores. É uma história maravilhosa. O livro é muito pequenininho. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse livro, eu peguei numa loja de livros usados, e eu li o livro em pé ali na livraria. Eu gostei tanto que eu comprei o livro. Aí depois eu achei, tem um curta no YouTube que foi premiado, se não me engano, em 1987, ganhou o prêmio de melhor animação. É uma história fascinante de uma pessoa que reflorestou uma área inteira na França ao longo de 30, 40 anos. E por quê? Todo dia essa pessoa se levantava, colocava uma meta: eu vou plantar um número X de árvores, desse número X de árvores, cerca de 90% vão morrer, 10% vão vingar, e assim foi. Uma história maravilhosa. Então, eu não consigo esquecer aquela história. E eu me lembro, ao assistir o filme de animação, eu me lembro de muitos dos diálogos que aparecem ali. Por quê? É uma história que me tocou, que trouxe emoção para mim, tá certo? Então, esse é um outro fator importante, você ouvir e ler a história várias vezes. Outra coisa também que vai te ajudar é você ouviu e leu. O próximo passo seria você ler a história. Depois que você já ouviu, que você já se familiarizou com a pronúncia das palavras desconhecidas e por aí mais, aí agora é a vez de você ler a história. Tá? Não precisa ler a história toda, principalmente se for um livro grande. Leia trechos, aqueles trechos que mais te interessaram, que mais te marcaram e por aí vai. O dicionário, tá? Você tem que usar com moderação. Eu sempre falo para não usar o dicionário, mas tem pessoas
que simplesmente se sentem muito desconfortáveis ao passar por cima de palavras que não conhecem. Tudo bem, eu não vejo problema nisso. Se você está lendo no computador, você tem diversas extensões que fazem a tradução, quer dizer, você destaca a palavra, aí automaticamente você tem uma extensão do Google Translator que ele vai te mostrar o que a palavra significa. Porém, ao aprender uma palavra desta forma, muito provavelmente você vai esquecer. Então, use o dicionário com moderação e tenta o mais possível inferir o significado das palavras a partir do contexto. Você não tem que entender todas as palavras, apenas as palavras que são importantes para a compreensão geral da história. Se caso você tenha lido o livro e tem uma palavra que tem aparecido um monte de vezes ali, você ainda não sabe, tudo bem, pode olhar no dicionário, mas eu te garanto, com 100% de certeza, que isso não vai acontecer. Se a palavra é importante, ela vai aparecer muitas vezes no livro, em diversos contextos, e você sempre vai poder inferir o que ela significa através do próprio contexto, tá bom? Outra coisa é o seguinte, para refletir, pensa um pouquinho, faça perguntas sobre faça uma perguntas para você mesmo sobre a história. Dessa forma, você vai conseguir, né, vivenciar melhor o contexto daquela história. E, é claro, a partir do momento que a gente toma esse passo ativo de fazer perguntas, se questionar sobre a história, nós vamos aprendendo, vamos reter mais do conteúdo da história e gradativamente também das palavras, das estruturas gramaticais e tudo mais. Basicamente é esse o roteiro, tá? Aí o que é a próxima vez? Você vai fazer, você vai repetir o processo com outras histórias. Olha só, eu falei para vocês lerem a história diversas vezes, tá certo? Mas é claro, você só vai conseguir fazer isso se a história te agradar, que nem esse livro, né, do Jean Giono, The Man Who Planted Trees, que é uma história maravilhosa. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse curta, de quantas vezes eu já li o livro. Enfim, é uma coisa que me apaixona, tá? É uma coisa que me interessa muito. Então, eu sempre vou ler isso aí com muito prazer. Como eu lia as historinhas do Snoopy. Ah, aproveitando, tá? Não precisa você ler apenas livros tradicionais. Se você gosta de histórias em quadrinhos, é um excelente mecanismo, é um excelente recurso para você aprender inglês, principalmente inglês falado. Por quê? Histórias em quadrinhos, elas focam em diálogos. E para você se comunicar, para você se entender, primordialmente você vai precisar de aprender frases completas e tudo mais. E as histórias em quadrinhos são simplesmente fantásticas para isso, tá bom? E o último ponto, que eu falo o tempo inteiro, pratique diariamente. Todo dia arrume alguma coisa para você ler, tá? No portal Aprendendo Inglês, eu divulgo, através de uma lista de e-mail, 2 mensagens por dia. Às 6 horas da manhã, eu mando uma historinha com vocabulário comentado e com o áudio, né, do texto. Isso aí é uma coisa legal, que é uma historinha, tá? Pequenininha ali. Às vezes, algumas histórias podem constar apenas de uma frase, 2 diálogos, etc. Algumas são mais longas, mas são histórias, tá? E histórias são muito poderosas. Ainda mais quando são histórias curtinhas, fica muito fácil você fazer esse processo de ouvir várias vezes, de você ler em voz alta, etc. Então, eu vou colocar aqui embaixo o endereço para você se cadastrar nessa lista. Todos os dias são 2 mensagens diárias e na segunda-feira eu mando uma mensagem um pouquinho maior, é um resuminho do que eu publiquei no portal durante aquela semana. Então, são vídeos que eu pego no YouTube sobre assuntos interessantes, são historinhas, tá? Eu tenho um portal também chamado Contando Histórias, e por incrível que pareça, ele é em português, mas eu criei esse site também para as pessoas que estavam estudando inglês. Por quê? Para você aprender qualquer coisa, você precisa estar num estado de espírito receptivo, tá? E eu entendia que as histórias que eu coloquei lá, elas são histórias que nos fazem se sentir bem. E agora, muitas dessas historinhas, que eu acho que são mais relevantes, eu traduzi para o inglês, né, com o áudio também, e estou publicando no portal Aprendendo Inglês. Então, na segunda-feira, eu faço isso. Eu mando um resuminho. Então, se você não tem um roteiro para estudar durante a semana, essa mensagenzinha que eu mando todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, podem também te ajudar, né, no seu aprendizado da língua inglesa, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você gosta de ler, se você gosta de histórias, esse é um recurso que eu acho que vale a pena você investir. E se lembre bem da emoção. Aquilo que nós aprendemos de uma forma emocional, que nos toca, a gente raramente esquece, tá? Se você associar esse recurso poderoso ao seu aprendizado, você pode ter certeza que seu estudo vai ser muito alavancado.
bom? Então, essa é a minha mensagem de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o joinha aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E espero te ver nos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.